Bom, pessoal, vamos agora resolver o item C da questão 4 da prova de matemática da PUC 2018 dos grupos 1 e 3. Tá legal? Então, no SEAD diz o seguinte: qual é a probabilidade de que o produto dos elementos do conjunto sorteado seja igual a 360? Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para resolver esse problema é fatorar o 360, já que eu quero que o produto, dos números sorteados seja igual a 360. Então, aqui, ó. Então, fatorando 360, o que a gente tem é o seguinte, ó. Então, ó, por 2, 180, por 2, 90, por 2, 45, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Então, isso nos deu que o 360 ele é igual a 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Tá? Então, para começo de conversa, a gente tem isso. Bom, aí vamos lá. Então, eu poderia ter, sei lá, três números 8, 9 e 5? Não. Por que que não? Porque como a gente está lançando um dado, e um dado comum, os números sorteados eles têm que variar de 1 a 6. Então, eu não posso ter 8 no meu conjunto de números sorteados, certo? Isso não vai acontecer. Então, o máximo que eu vou conseguir ter é 6, ou seja, todos os números sorteados no meu conjunto têm que ser menores que 7. Tá? E como o processo acaba quando eu repito um dos sorteados anteriormente, então o que acontece? Então, o número máximo de lançamentos que eu consigo fazer é 7. Por quê? Porque se pega todos os diferentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo lançamento que eu tiver vai repetir um dos dois, então eu consigo fazer no máximo 7 lançamentos. Tranquilo? E aí um detalhe importante que faz toda a diferença na hora que a gente for resolver. Porque olha só, a gente pode ter, por exemplo, a seguinte sequência. 1, 2, 3, 5, 6, 2. Então eu tenho 2 fatores 2, tenho 2 fatores 3, tenho 1 fator 5. Então, de fato, o produto desses caras dá 360. Acontece que o produto da sequência não é o produto dos números sorteados. Porque assim como a gente viu nos itens anteriores, essa sequência de lançamentos nos gera o seguinte conjunto de números sorteados, que vai ser 1, 2, 3, 5, 6. E o que acontece? Enquanto o produto desses dá 360, o produto desses dá 180. E por que isso ocorre? Porque quando a gente escreve o conjunto dos números sorteados, a gente descarta um dos dois que se repetiu na sequência, ou seja, esse aqui some. Então, o cara que se repete, ou seja, o último elemento, ele é sempre descartado. Então, eu quero que o produto desses caras seja igual a 360. Se eu quero que o produto desses caras seja igual a 360, só tem uma maneira, na verdade duas maneiras de isso acontecer, que é o conjunto dos números sorteados ser 3, 4, 5, 6 ou 1, 3, 4, 5, 6. Beleza? Tranquilo? Então, agora eu vou calcular a probabilidade disso ocorrer, certo? E a probabilidade de ocorrer com o 1 aqui nesse conjunto. Beleza? Então, vamos lá. Como o conjunto dos números sorteados tem 4 elementos, isso significa que a gente fez, então, ao todo 5 lançamentos, sendo o último lançamento igual a um dos 4 anteriores, certo? Então, eu tenho 4 fatorial maneiras de permutar os elementos desse conjunto, o que vai nos dar, então, o número de sequência dos 4 primeiros, e aí, para o último lançamento, basta escolher um dos 4 para se repetir. Então, o número de elementos do nosso evento aqui, que eu vou chamar de C1, vai ser 4 fatorial, que é a permutação desses 4, vezes 4, que é a escolha
de um desses caras para o último lançamento. Beleza? Então isso aqui vai me dar o quê? 24 vezes 4. O número de elementos, então, do nosso evento é igual a 96. Tranquilo? Bom, se eu tenho ao todo, né, 5 lançamentos, então o número de elementos desse espaço amostral aqui, que eu vou chamar de ômega 1, vai ser 6 elevado a 5. Né? 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Então isso aqui vai nos dar 7.776. Beleza? Bom, então a probabilidade desse evento C1 ocorrer vai ser então 96 sobre 7.776. Tá? Então guarda essa primeira probabilidade aqui, que eu vou precisar dela para a probabilidade do evento todo. Por quê? Porque qual é a segunda possibilidade? A segunda possibilidade do conjunto de números sorteados é esse aqui, ó. 1, 3, 4, 5, 6. Então é possível que eu tenha um lançamento 1 e ao colocar esse 1 nesse conjunto, o produto dos elementos continua sendo igual a 360, uma vez que 1 vezes 360 é 360. Só que agora, como o nosso conjunto de números sorteados tem 5 elementos, isso significa que a gente fez ao todo 6 lançamentos. Então, se eu fiz ao todo 6 lançamentos, o número de elementos do nosso evento agora vai ser o quê? Vai ser a permutação desses 5 primeiros, né? Porque os 5 primeiros não podem se repetir, tem que ser esses caras. Então, vai ficar 5 fatorial, vezes o quê? O sexto lançamento tem que ser um desses caras. Então, eu tenho 5 maneiras de escolher esse último. Beleza? Então, isso aqui vai ficar 120 vezes 5. 120 vezes 5 é igual a 600. Beleza? Então, aqui, ó, o número de elementos agora desse espaço amostral vai ser o quê? Bom, se eu tenho agora 6 lançamentos, então vai ser 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 6 vezes, ou seja, vai ser 6 elevado a sexta. E aí eu vou aproveitar esse cara aqui, ó. Então isso é 6 vezes 6 a quinta, ou seja, é 6 vezes 7.776. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque, ao pegar a probabilidade aqui agora, a probabilidade desse cara aqui vai ser 600 sobre 7.776 vezes 6. Então, simplifica aqui por 6, aqui vai ficar 100, aqui vai ficar 1, né, que vai ficar 7.776. Então, o que eu quero? Eu tenho essa probabilidade aqui, então isso aqui vai me dar que a probabilidade desse segundo evento aqui é 100 sobre 7.776. E qual vai ser a nossa resposta? A nossa resposta é a probabilidade do evento C com o evento todo, ou seja, que é a união desses dois conjuntos. Como são dois conjuntos disjuntos, vai ser a soma dessas probabilidades. Então, eu vou ter 100 mais 96 sobre 7.776. Logo, a probabilidade do produto dos números sorteados ser igual a 360 é igual a 196 sobre 7.776. E aí, se você quiser simplificar, isso aqui vai dar 49 sobre 1.944. Tá? Então, esse era o último item aí, né? Da última questão da prova, né? Então, via de regra, né? Principalmente dos grupos 1 e 3, o último item da última questão da prova, né? Da prova discursiva. Geralmente é um item mais difícil, né? Que destoa um pouco dos
itens das outras questões, até da própria última questão, tá? Então, isso é um padrão aí do vestibular da PUC, tá? Mas a gente conseguiu aí resolver, fizemos aí esse item, tá legal? Beleza? Então, queridos, dessa maneira eu encerro a resolução dessa prova, tá? E aí, então, espero que essas resoluções tenham ajudado vocês. Tá legal? Beleza? Então, queridos, até a próxima. Um abraço.